Perfeito. Pô, é corajoso isso aí. Eu faço, já tô te dando aí felicidades, viu, cara, pela coragem. No auge do debate que eu apanhei dos teus seguidores, né? Quando eu fui falar do Uruguai, eu apanhei muito. No auge da coragem, eu só cessei a porrada quando eu falei: se eu estivesse em São Paulo, eu votava no Kim, porra. Né? De tanto que eu escuto ele. Agora, uma questão. O Renan, não sei se é fofoca, se é verdade, eu vi no jornal que o Flávio não iria pro debate com o Renan. O Tarcísio iria pro debate contigo, cara? Você não assusta o Tarcísio no debate com essa... Não, eu acho primeiro que... primeiro foi um grande tiro no pé da campanha do Flávio ter afirmado então pros veículos... Então é verdade isso? É verdade. A campanha do Flávio chegou nos veículos e falou, olha, se o Renan for, eu não vou. E eu acho que tem duas avaliações muito equivocadas e que mostram muito o amadorismo do Flávio e do seu entorno. Primeiro, ele pensou que isso não fosse vazar. Pensou que fosse ficar no veículo de comunicação e ninguém fosse falar nada. Porque, obviamente, vazando isso nos beneficia, porque a gente mostra que ele é um covarde, né? A gente mostra que ele tá com medo de enfrentar o Renan no debate. E o outro ponto, ele pensou que os veículos fossem ceder à pressão. Que eles fossem falar, puta, não, a gente precisa do Flávio, então não vamos chamar o Renan. Só que o Flávio, ele não tá em condição de não ir pro debate. Porque... se ele não for, vai estar lá o espaço vazio dele, que o veículo de comunicação sempre faz questão de constranger o cara que falta, né? Sim. Vai estar lá o púlpito vazio dele, e aí, que vai ser visto na televisão? O Renan contra o Lula. Aí o Flávio só vai perder com isso, ele não tem condição de não ir. Ele não tá, só não vai, estratégia de não ir em debate, só é inteligente quando você tá com 55%, 60% de intenção de voto, quando você vai ganhar no primeiro turno, e quando você só tem a perder no debate. O Flávio não tem a menor chance de ganhar no primeiro turno. Ninguém tem chance de ganhar no primeiro turno. Então todo mundo precisa ir pro debate. Todo mundo precisa disputar espaço. Então, com medo ou sem medo, ele vai ter que ir, né? O Tarcísio não cometeria esse mesmo amadorismo de querer... Óbvio que ele não gostaria de me ver no debate. Mas ele não cometeria o mesmo amadorismo de deixar a campanha dele falar pro veículo tentar me excluir. Até porque ele sabe que nenhum veículo vai me excluir. Primeiro porque eu chego... né, na eleição com 8, 10% de intenção de voto, né, antes de iniciar o período eleitoral. E depois porque tendo 3 candidatos, isso todos os veículos já me falaram, não faz sentido não chamar o terceiro. Então vai ser você, Haddad e Tarcísio. Vai ser um bom embate, hein, cara? Sim, com certeza. Não vai ter cadeirada nessa porra não, viu? Acho que não. Não vai, e Tabata não vai se lançar não, né, cara? Não, governo não. Tabata é reeleição. Nem Marçal também? Marçal deve ser presidente? Marçal tá inelegível, né? Inelegível? Ele fica ensaiando o Senado, mas também acho que não. Eu acho que no final ele tenta uma liminar pra sair deputado federal. Não vai ter um outsider em São Paulo não, cara? Você diz o quê? O candidato aqui é aquele que não é político, que vai aparecer ali na... Não, acho que o mais próximo de ser outsider, de nunca ter tido majoritária, sou eu. Porra, cara, vai ser, olha, eu vou acompanhar isso aí, cara. Isso vai me chamar a atenção, porque o debate de São Paulo é importante pro Brasil, cara. E tu falou que já começa com 9% aí? 8 a 10%, com certeza eu chego. Até hoje estou com 5%, até chegar na eleição. E lá vai ser segurança pública também, cara? Tu acha que vai? Eu acho que vai ter segurança também. Saúde e segurança são os dois maiores temas, acho que hoje. Tu tá com o time, o pessoal do NISP tá contigo, né? Não, sou amigo, Luciano. Eu gosto da proposta daqueles caras, eu acompanho tudo que eles produzem, cara. Faz um trabalho muito interessante, faz pesquisas muito boas e busca ter um instituto que tenha independência e que defenda mais a nossa visão de mundo, trazendo política pública baseada em evidência em relação a uma visão menos garantista acadêmica e sem embasamento prático que a gente costuma ver nos debates por aí. Então é uma turma boa, acho muito bom. Eu conversei com o Chico Lucas, que eu te falei, secretário nacional de Segurança Pública, e trouxe para ele uma questão que me chocou. É um deputado federal de Santa Catarina, líder do PT na Câmara, não lembro o nome dele. Pedro Kizai. Eu até, vou falar a verdade, eu simpatizo com ele, sabe? Mas ele colocou que era inegociável a redução da maioridade penal. Ele falou que é inegociável, ponto final. E eu vou em eventos de esquerda aqui no Rio de Janeiro, e a turma da esquerda levanta a mão, é inegociável. E eu dou casos assim, bem simples. Uma menina aqui no Rio de Janeiro, 17 anos, caiu numa armadilha com o namorado, 17 anos, levou a menina para
para uma casa que tinha 5 homens, né? Ela foi violentada, tomou 20 chutes na barriga. Ela foi violentada pelos 5 jovens, né? Jovens brancos de Zona Sul, filho de um político do Rio de Janeiro. E esse facínora, ele foi condenado. Ele recebeu uma medida socioeducativa ali, restritiva de liberdade de 3 meses, né? 20 chutes na barriga, a menina sofreu. A Justiça do Rio demorou 35 dias para autorizar a prisão preventiva dele, não autorizou a busca do celular, ou seja, essa menina corre o risco ainda de algum dia esse fascínio colocar as fotos dela numa rede, né, sendo violentada. E ela foi bem acolhida pela Polícia Civil, viu? Quando eu coloco isso na plateia, eu pergunto para a plateia de esquerda, e aí, esse fascínio de 17 anos, tem que ficar quanto tempo na cadeia? Todo mundo levanta a mão, 20 anos, tem que morrer. Bom, então vocês concordam comigo, né? Então o PT diz que é inegociável a redução da maioridade penal. A posição do Missão qual é em relação a... Olha, a minha posição, ela é o seguinte, para crime hediondo, não tem nem que ter maioridade penal. O cara de qualquer idade que estupra ou que mata, por exemplo, vamos pegar, hediondo pode até ser que alguém considere muito amplo. Tá. Mas vamos pegar, um cara que... uma lesão corporal gravíssima, um cara que decepa o outro. Mas assim, esse moleque tem idade suficiente para responder pelo seu crime. Que estupra, que mata, né? Que assalta, você colocou a arma na cabeça de uma pessoa e você teve a pretensão de decidir, olhando no olho daquela pessoa, se todos aqueles sonhos, se todas as expectativas e a criação que o pai daquela pessoa deu para ela, que tudo que ela queria trabalhar, tudo que ela queria estudar, que toda a família que ela queria constituir no futuro estava nas mãos daquele assaltante que colocou... Aí, meu amigo, você vai responder como gente grande. O Renan fala em 14 anos, né, cara? Eu acho que 14 anos para tudo, né? Para todos os crimes, de maneira geral, né? Sem a restrição, mas eu... pessoalmente, não teria nenhuma idade se for um crime muito grave, né? Porque eu acho que a partir do momento que você comete um crime dessa gravidade, você abre mão da sua presunção de eu ia falar presunção de inocência, mas não no sentido criminal, né? Mas a sua presunção de imaturidade, né? De não desenvolvimento psicossocial. Você falou, não... A partir do momento que você estupra uma pessoa, você está dizendo para o Estado, eu abri mão do meu direito à infância e à adolescência. Kim, eu sou um adulto. Eu te falo isso porque, na ideia do Renan, aquele jovem assassino do Acre, que pegou a pistola, 3 carregadores, não foi sobre violenta emoção, porque ele planejou, ele achou a chave do cofre, depois ele se entrega num batalhão da polícia, que é do outro lado da rua. Esse jovem tem 13 anos de idade. Na boa, ele não tem condição nenhuma... Matou 2 professoras, pô. Tentou matar a amiguinha. Não tem condição nenhuma de estar no convívio social. Nem hoje, nem daqui a 15 anos. Né? Então, assim, a idade biológica realmente é um problema pra gente. E eu consegui extrair do secretário nacional de Segurança Pública, ele falou, Pimentel, eu sou PT, mas isso é negociável sim. É negociável. Eu acho que pouco a pouco a gente está se preparando para um grande debate. Você falou numa Assembleia Constituinte, e isso vai estar no teu debate, a questão da violência doméstica, né? do tal do feminicídio, que a gente chama de homicídio de mulheres. Eu peguei 2 casos aqui, eu te envio depois, cara, votados esse mês na Alemanha e na Suíça. Um assassino da esposa em Berlim, condenado à prisão perpétua em Berlim, o julgamento dele foi em maio, esse mês, e um assassino de esposa condenado na Suíça à prisão perpétua. Então, em 30 dias, 2 julgamentos na Europa condenando homens à prisão perpétua por matar suas mulheres, né? E aqui no Brasil a esquerda escolheu essa bandeira do feminicídio, mas não aceita conversar sobre isso, né? É uma incoerência da porra isso aí. Sim, mesmo porque se você chegar, da mesma maneira como você falou na sua palestra do estupro por parte de menores, se você chega numa plateia de esquerda e pergunta, Itália aprovou recentemente prisão perpétua para feminicídio. Não sabia, cara. Ou seja, a Europa toda tá fechando nisso hoje. Se você perguntar pra uma plateia de esquerda, um marido que mata uma mulher, ele precisa ser preso pro resto da vida? Merece ser preso pro resto da vida? Duvido que a maioria esmagadora não vai levantar a mão. Quer um exemplo disso? Cão orelha.
Sim. Olha, amor, foi uma mobilização nacional, suprapartidária, todo mundo indignado, querendo uma punição duríssima para os criminosos, menor de idade. Então, por um lado, você vê a esquerda querendo surfar, no caso do cão-orelha, falando da indignação, não sei o que lá, mas na hora do vamos ver, beleza, e a proposta? E como você vota a redução da maioridade penal? Contra? Então, o máximo que esses caras vão ficar, o quê? 3 meses na unidade socioeducativa? Então, eu pessoalmente acho que isso e muito disso é culpa do Senado, né? Porque, você deve se lembrar, na legislatura retrasada, o presidente era Eduardo Cunha ainda. Sim. Foi aprovada a redução da maioridade penal para 16. O Senado, ele ficou uma década sentado até o ponto de ser arquivado, porque demorou tanto para deliberar que a Câmara precisa votar de novo. E tá em discussão na Câmara de novo, tá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que há votos suficientes, tá? Mas o que tá sendo discutido é 16. Mas minha posição, acabei de falar pra você, é 14 pra tudo. Crime gravíssimo, não tem. O que eu tenho um cuidado, assim, eu sei que de repente você vai me criticar, mas eu tenho um cuidado quando alguém pergunta pra mim se isso é efetivo. Eu sempre tenho um cuidado de seguir a linha do Luciano, do NISP. Olha, vamos lá. Hoje o Brasil tem em média 90 homicídios por dia, chegamos a 150 já, tá? Esse número de homicídios está caindo no Brasil desde 2017. 1,5% dos homicídios são praticados por menores no Brasil. Então, se a prisão dos menores assassinos vai reduzir o homicídio no Brasil, eu acho que não vai, mas que vai me dar uma sensação de justiça, e isso é importante demais para a democracia. Então, não vai funcionar, olha, sinceramente... Eu não estou dizendo que vai funcionar, estou dizendo que vai ser muito melhor. Eu tenho a certeza que um menor assassino pode ficar na cadeia, eu vou viver num país com mais harmonia e mais paz. Porque é um debate verdadeiro, tá? Assim, alguém vai dizer para você que isso não tem eficácia. Não estou falando de eficácia, estou falando de justiça. Estou falando de ter a certeza que esse jovem vai ser preso. Eu ia pedir uma outra coisa, eu vou te mandar o livro, cara. Semana passada eu fiz o prefácio de um livro de um juiz do Espírito Santo, guarda esse nome, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Ele escreveu um livro falando de uma lei que poucos brasileiros conhecem, que é a lei do abate, né? Quando entra um avião vindo da Colômbia do Brasil, a aeronave da Força Aérea vai abordar, super tucano, né? Ele convida a aeronave a aterrissar, né? Se essa aeronave não aterrissar, ela vai ser metralhada e o piloto vai morrer. E vai morrer com cocaína dentro da aeronave. Essa lei do abate é do governo Dilma, se eu não me engano, não é isso? A lei do abate. Não sei. E ele faz uma analogia com a lei do abate com combate em favela no Rio de Janeiro e São Paulo. Se o governo federal entende que você pode abater uma aeronave que vai matar o piloto, por que eu não posso abater um traficante com um fuzil na mão? Porque o traficante com fuzil na mão, ele tem meio segundo para matar um policial, né? O projétil do fuzil ele vai a 3.000 metros de alcance máximo, né? E ele estabelece vários países da Europa, Itália, França, Inglaterra. O que aconteceria se um policial matasse um bandido com fuzil na rua? Nada. O policial está amparado, porque existe uma presunção de uma extrema violência praticada por aquele bandido. No final, ele pede algum tipo de lei parecida no Brasil. Algo que permita o BOP, a Coordenadora de Recursos Especiais, o GAT, numa favela, mate o bandido antes que esse bandido tenha a opção de se render. Porque é quase impossível render um bandido armado, tá? É mais ou menos o que o Missão está pensando, né? Sim. É uma lei para guerra, né? É exatamente isso. É do direito penal do inimigo, que é do lema prendeu, matou, né? Que nós usamos. Né? Falou o seguinte, olha, a gente não quer te matar, a gente quer te prender. Sim. Agora, a gente tá lá, você tá disposto a matar, você tá no cenário de guerra, você vai morrer. Pronto, nós vamos matar, né? Tem um monte de traficante menor, maior de idade, tá com fuzil na mão, vocês serão chacinados, nós os mataremos em massa, né? E não só isso, e assim, levando em última análise, eu acho que um traficante que está com um fuzil na mão, dominando o território, se um policial mata ele, pra mim, considera suicídio. Sim. O cara que se matou. Ele fez a opção por morrer. Ele quis morrer, porque ele tava lá com o fuzil na mão, disposto a matar um policial que viesse invadir o território dele, ele escolheu morrer, ele tomou a decisão de se matar.
né? Policial não tem que responder por nada. E se responder, tem uma suspeita de que foi arbitrária, de que ele não tava com fuzil, de que o fuzil foi plantado e tal. Responde, mas responde com a procuradoria fazendo a defesa dele.